começar. Bom dia, YouTube. Bom dia, Comunidade das Nações. Bom dia, Devocional 5h30. Que alegria estarmos aqui. Hoje, dia 22 de setembro, oficialmente o início da nossa primavera. Então, que a sua vida possa estar cheia de flores nesse mês de setembro. Tenha sempre a certeza que a nossa vida ela tem todas as estações, né? Às vezes são tempos assim fechados, sem brilho, sem cor, mas a primavera chega e as flores chegam nas nossas vidas. O tema de hoje é: Deus está preparando o seu posicionamento. E o texto é Salmo 121, um salmo tão famoso, um salmo que muitas de nós temos ele decorado, e que naqueles dias que você sabe, que você não sabe de onde vai vir a resposta vem baseado nesse salmo. Qual que é o salmo? Salmo 121. Mari, confere que tem um compartilhamento de tela. Estamos aqui ao vivo, 65 mulheres na nossa sala do Meet, 5h32, e nós iremos começar com a leitura do Salmo 121. Encontre ele aí. O título aqui é Um Cântico de Peregrinação. Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Em outras traduções, que eu imagino que esteja em algumas Bíblias, essa é a minha versão, a mensagem, em outras traduções tem: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro, né, Maria Alice? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nessa tradução da versão A Mensagem, se você tem o hábito de escrever aí, ou no seu caderninho, coloca aí: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem, em umas versões, o meu socorro. Nessa, de onde vem a minha força. Será que é de lá que vem a minha força? Não. A minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme. Jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é seu guardião. Ao seu lado, ele dará proteção. Nada pode fazer mal a você, nem o sol e nem a lua. O Eterno guarda você de todo mal. Ele protege a sua vida. Ele o protege, ele a protege quando você sai e quando você volta. Guarda você agora e o guardará para sempre. Ah, gente, esse salmo é lindo demais, né? O que eu acho mais lindo é o poder do salmista conversar com si mesmo. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. O quanto isso é poderoso, nós temos esse diálogo interno. Adjane, vamos orar depois desse salmo tão lindo, tão poderoso? Amém. Senhor Deus, nós estamos nessa manhã como salmista, olhando além dos montes, olhando para quem pode nos dar socorro nessa manhã, nesse primeiro dia, como o povo de Israel, celebrando um novo dia, celebrando um novo ano. Nós te louvamos, Senhor. Nós dizemos que nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só o Senhor é Deus na nossa vida. Obrigada porque nós dormimos, mas como o salmista diz, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor nos guarda no nosso sono. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, nessa manhã, nesse primeiro dia.
Queremos dizer que nós estamos rendidas ao Senhor, nós estamos, Senhor amado, entregues ao Deus que tudo vê. Tantas mulheres, Senhor, nesse encontro aqui, com tantas histórias, com tantas demandas, Pai. Muitas em luto, outras sentindo dores de quebra de aliança, ainda outras com situações com diagnóstico ou com situações na justiça, Pai. Deus, ainda outras com resultado de infertilidade, e que mas todas confiando no Senhor, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, em que nós cremos, em quem confiamos, em que olhamos, em que nos rendemos, em que reconhecemos que de onde o Senhor pode trazer o socorro. Nesta manhã, Pai, nós queremos entregar todas essas demandas, as nossas demandas de trabalho, de família, aquilo que leva o nosso nome, aquilo que não está bem ajustado, tudo, Senhor, nós queremos render aos teus pés e dizer que o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus em quem confiamos, em quem esperamos, Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é perfeito. Mesmo quando nós recebemos, mesmo quando recebemos o não do Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que o teu não nos protege e o teu sim nos consola. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigada pela vida da Eneida, da pastora Leia, nesses encontros que tem conduzido essa mesa e tem transformado tantas pessoas, Pai, porque a tua presença transforma. Só a tua presença, Senhor. É impossível nós voltarmos e sairmos dela da mesma maneira. A tua presença cola os cacos que nós temos. A tua presença, Senhor, transforma o nosso mal em bem. Ah, Deus, o Senhor, a tua energia, a tua presença, o teu abraço, é impossível que a gente saia da mesma maneira. Obrigada, Senhor. Obrigada ao nosso bom pastor. Queremos ouvir a tua voz nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Nós queremos reconhecer a voz do teu Espírito nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Dijane. Muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas! Bom dia, bonitas! Acordaram bem? Dormiram bem? Bom dia, bonitas do YouTube. Bom dia, mulheres que estão aqui. Todo dia vocês colocam aí a quantidade para eu poder já saber quantas somos. Gente, feliz dia de hoje. 93 mulheres acordando no primeiro dia que inaugura uma nova estação. Isso não é brincadeira. Isso não é coincidência. Isso não é misticismo gospel, isso é Deus purinho na sua vida, declarando que o tempo de cantar chegou. Eu tenho tanta expectativa por essa estação. E olha aí, o título da estação de hoje, do nosso devocional. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te contextualizar que a gente se reúne desde muito tempo, mais de um ano. A gente se reúne desde maio do ano passado, ano retrasado, né? Ano retrasado, porque ano passado já fez um ano. Não, esse ano fez um ano, em maio. Não, gente, esse ano de maio fez um ano, e em janeiro desse ano de 2025 nós começamos a seguir esse livro. E hoje a gente tem aqui o título do dia 22 de setembro. Esse é um livro escrito, organizado pelos nossos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho, líderes da comunidade das Nações em Brasília. E nós estamos aqui, muitas mulheres da comunidade das Nações e muitas mulheres de várias igrejas. Então, fique muito à vontade. Aqui é o lugar onde a gente recebe uma porção diária de um pãozinho quente para a gente ir comendo e degustando durante o dia. Então, recebe o seu pão aí, bem quentinho, e a gente vai ouvir a voz do nosso Deus. Amém? 1 ano e 4 meses aqui juntinhos. Vamos lá, então? Salmo lindo, hein? Salmo 121, 1 e 2 fala assim. Deixa eu ler aqui na versão a mensagem, porque o texto que está no livro está diferente.
Levanto os meus olhos para os montes. Será que é de lá, bonita, que vem a minha força, a sua força? Não. Minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Deus está esperando o seu posicionamento. Deus está esperando o seu posicionamento, não é para amanhã, é para hoje. Muitas vezes deixamos as coisas para o ano que vem, acreditando que o tempo vai fazer com que as dificuldades se resolvam. Mas Deus quer que você tome uma decisão agora, hoje, deixando para trás qualquer peso que impeça a sua subida. No livro de Salmos, vamos ver o povo de Israel subindo a Jerusalém, cantando, declarando a bondade de Deus e deixando nos vales as bagagens pesadas que poderiam atrapalhar a sua jornada. A cada degrau que subimos na vida, precisamos largar pesos, hábitos e até pessoas que podem nos segurar. Deus nos chama para um posicionamento firme, construindo um caminho de louvor e confiança. Que degraus você vai escolher? Subir requer coragem para deixar de lado o que é passageiro e olhar para o futuro com fé. Não olhe para os desafios com os olhos do mundo, bonita, mas com os olhos do nosso Deus, que já preparou uma saída. Lembre-se, o Senhor que fez os céus e a terra está de prontidão para te ajudar em cada passo, firmando os seus pés e guardando a sua jornada. Assim, mantenha os olhos fixos no alto, porque é de lá que vem o socorro perfeito. Amém? Nesse dia bonita, tão lindo e com tantas movimentações celestiais de clima, aqui em Brasília, em Águas Claras, muita ventania. E eu deitada pensando, meu Deus, começamos aí uma nova estação e os ventos já estão soprando a nosso favor. Que Deus sopre um vento novo sobre você. E o vento daqui está tão ameno, tão gostoso, não está frio, não está calor, está um vento gostoso de sentir. Que assim seja sobre você, né? Luci, lá em Palmas, está dizendo que choveu ontem, então deve estar um climinha bom lá, gostoso, de cheiro de terra molhada. E eu quero te falar de cada parágrafo desse que a gente leu sobre o calendário de Deus. Primeiro, a primeira frase que a gente se encontra nessa devocional é de que Deus espera de mim e de você um posicionamento. Um posicionamento para que dia? Só para o virada do ano, só no 1º de janeiro, que eu tomo decisões sérias de mudança. Só quando eu faço aniversário. Não. Hoje a nossa devocional está chamando a gente para atentar para a oportunidade que temos agora, hoje, nesse dia 22 de setembro. Tem nada que esperar, você não sabe seu dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer. Eu não estou trazendo profecia ou uma palavra sem esperança, não é sobre isso. É sobre você e eu não termos gerência, é sobre o tempo, sobre o calendário. Então, se tem algo que você precisa realizar e não realizou ainda, gente, corre para fazer. É início de uma estação, e essa estação movimenta tantas coisas no mundo, no ecossistema. O ecossistema se movimenta quando as estações mudam, e nós também precisamos mudar. Então, sabe aquela sua gaveta que você está protelando? É hora de você organizar, bonita. Não protela mais, não. Sai daqui e vai arrumar. Ai, pastora, logo hoje, para hoje, você tem que se posicionar. Sabe aquela decisão que você precisa tomar diante de alguma coisa que está te incomodando por dentro? Ou talvez aquela conversa tensa que você precisa ter com alguém? Hoje é o dia, marca para hoje à tarde, para mais tarde, para daqui a pouco. E eu quero te convidar para que hoje você tenha uma conversa especial com seu Deus, sabe? Aquela conversa que você nunca mais teve. Aquela conversa de coração aberto, sem filtro, declarando a Deus quais os lugares que você ainda não se posicionou e que você precisa da mão dele. Aí, a bispa fala assim, que aqui nesse Salmo 121 e vários outros salmos, é o povo de Israel vivendo um tempo de movimento, de subir, de descer, de louvar, de reconhecer, de celebrar vitórias, de chorar por derrotas. E esse daqui é um tema, né, um texto, um salmo que é de movimento.
O povo de Israel está subindo para Jerusalém. E quando a gente sobe, a bispa está orientando a gente assim, ô bonitas, se você está subindo, querendo elevar o seu nível nessa estação, se você quer subir um degrau a mais, olha para suas costas. Sua mochila tem o quê? Tem coisa aí que você não precisa levar. Vai deixando os pesos para trás, vai arrumando as coisas, vai ajustando as pautas. Às vezes é com o marido, às vezes é com o filho, às vezes com uma amiga da igreja, ou com um líder, um pastor, uma pastora. Ó, gente, se for comigo, me procura no privado, é hoje, ouviu, dona Didiane? Pode ir procurando lá. Para quê, pastora do céu? Para a gente conversar coisas que talvez a gente tenha adiado. Hoje é dia da gente se posicionar. Adjane, é porque você está bem grandinha aqui na minha tela, aí eu vou usar você, e você é minha amiga do coração, aí eu uso você, tá? Mas tá tudo bem, não tá? Entre nós. Eu acho que tá, não tá. Tá tudo ótimo. Eu estou usando a Adjane porque ela é de causa. E talvez você tenha aí alguém para você poder fazer isso, chamar para uma conversa e dizer, olha, eu estou entrando numa nova estação e eu preciso zerar algumas coisas. Então, ao invés de você botar a pessoa numa situação inesperada, como eu botei a Bijane aqui agora, peça de perdão começa você a falar, não, pastora, mas foi ela que errou. Gente, o posicionamento é nosso. Quem está aqui 5h30 da manhã é tu, não é ela, não é ele, não. Quem está aqui forte, corajosa, se posicionando é você. Então, comece essa conversa, caso você tenha que deixar ajustado uma coisa que precise de uma conversa, comece dando honra a essa pessoa, comece preparando e pavimentando o lugar. Pastor, eu estou me lembrando aqui que eu realmente preciso tomar uma posição a partir de uma conversa que eu vou ter com fulano. Ótimo, depois me conta se deu tudo certo para eu orar por você. A bispa está dizendo assim, para você poder subir para Israel, cantar, declarar, agora deixar nos vales tudo que está pesando, as bagagens do espírito, as bagagens do coração, uma palavra talvez que você acolheu, uma situação que você não esqueceu, talvez uma coisa, gente, que para a pessoa que disse, para a pessoa que participou disso que você está incomodada, até já passou de capítulo, e você está preso nesse peso. Hoje, nesse dia 22 de setembro, vamos nos posicionar como mulheres maduras, como mulheres que querem florescer. Não dá para florescer se você está debaixo da terra ainda com o peso da terra sobre a sua cabeça. Não, levanta. Você é uma semente que floresce, você é uma semente que dá fruto, e dá fruto que permanece, que as pessoas degustam. Aí ela continua assim, cada degrau que você sobe na vida, você precisa largar pesos, hábitos e até pessoas. Vamos começar de pesos. Eu já comecei a falar sobre alguns pesos que às vezes a gente tem. Deixa eu te contar uma coisa sobre pesos de mulheres. Quando eu atendo as mães, vocês sabem que eu sou pastora de crianças e o meu alvo é atender o coração das crianças. Mas, por causa disso, eu preciso atender a mãe para ela me trazer a demanda, ela me explicar. Quando eu vou conversar com a mãe sobre coisas emocionais, o que eu percebo é que muito peso que ela carrega dessa família só está dentro do coração dela. Porque eu já conversei com o pai da família, ele não fala nada sobre isso. A criança tem uma situação e uma demanda que não tem nada a ver com aquilo que ela está trazendo. Sabe o que eu aprendo com isso? E eu fico me policiando? Se a gente não fica criando, às vezes, problemas, situações que só existem no mundo imaginário de Bob e Leia. Só no nosso mundo que a gente pensa que está tudo bem. Eu já contei para vocês, falei isso no presencial, no sábado. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas todo mês de dezembro do ano inteiro eu tinha uma DR com meu marido, porque eu achava que eu estava em crise no casamento. Só eu, gente, sozinha. Ele estava tudo bem, minha filha estava tudo bem, a casa estava tudo bem. Às vezes a gente traz um peso que a gente cria, a gente alimenta e ele cresce. Quando a gente olha para aquilo que está dentro de nós, eu quero que você faça esse exercício na palavra peso. O que está pesando no seu coração hoje? Conversa com alguém de extrema confiança do seu ciclo de amizade e pergunta se esse peso é real. Você percebe que eu estou carregando esse peso? Mas encontre pessoas que sejam pessoas que tenham, comungam da mesma fé que você.
para você poder ter uma clareza da mesma linguagem. Não procura uma pessoa que tenha uma outra forma de pensamento com relação a Deus, porque é muito mais difícil, a maneira como ela se relaciona é diferente. Outra coisa importante que a gente precisa pensar para essa nova estação e o nosso posicionamento são os seus hábitos. Gente, faz um exercício assim, ó, escreve os hábitos que você sabe que você tem. Você tem o hábito de acordar cedo agora, tá de parabéns, acorda às 5h30. Eu estou super de parabéns, porque eu nunca acordava cedo, achava que dormir era muito necessário. E ainda é, mas não precisa dormir até tarde ou dormir muito tempo. O necessário para você poder não perder o dia. E você está aqui, 108 mulheres, acordadas cedinho, para poder trazer um novo hábito de vida. Algumas atrelaram acordar às 5h30 para, quando terminar aqui, correr para atividade física. Algumas já estão a caminho. E esses hábitos que você traz fala muito sobre você e sobre a estação que você tem. Aí agora a gente vai para pessoas. Eu tenho a alegria de ter estado aqui várias pessoas do meu ciclo de infância, do passado, da minha ex-igreja, da Terceira Igreja Batista. Eu tenho muita alegria de olhar para pessoas que fizeram parte de um momento, de uma estação da minha vida. E eu sei que cada uma delas seguiu aquilo que Deus tinha, e eu também. E hoje eu tenho clareza que se essas pessoas voltam para mim, e eu sou tão grata por isso, de ter deixado o coração pronto, aberto, ajustado, para poder esse retorno acontecer, é porque tem ferramentas ainda dessas pessoas que precisam nos tocar. Aí eu quero te perguntar, nesse momento da sua vida, você consegue listar 5 amigas? Ai, pastora, não tenho nenhuma, como 5? Talvez você tenha 5 pessoas. Sabe por que 5? Eu falo isso para Edinho. Se eu tenho 5 pessoas, eu tenho uma mão cheia, pronta, uma força ajustada para poder caminhar e segurar. Você tem 5? 5 amigas, 5 queridas, 5 ajudadoras que vão poder te dar força quando você começar a subir o degrau. Fala assim, ai, gente, estou cansado. Tá nada, bora que eu te empurro. Vai, bora que eu estou te empurrando. Você tem essa? Ou talvez você seja, nesse ciclo de 5 amigas, essa que você empurra todo mundo. Empurra todo mundo que até esquece que se cansa. Para essa estação, estabeleça 5 pessoas para o seu grupo de relacionamento. Pastora, eu não tenho. Então crie, porque é importante você não estar só. Pastora, você não tem ideia, não, do povo daqui da minha cidade. Gente, Deus vai atrair, não se preocupe. Deus vai atrair pessoas certas para essa estação. E você precisa entender quais as pessoas que vão poder segurar você nesse lugar, nesse tempo. E aí, Deus fala para a gente, há um chamado nessa manhã, para você se posicionar, para você construir um caminho. E não é um caminho qualquer, é um caminho de louvor e confiança. Há um chamado. Ô, gente, o tempo todo Deus chama? Não. Se Ele está nos chamando hoje, corre, porque o tempo do chamado passa. É uma janela, a bispa fala que são nuvens que passam. A nuvem fica parada esperando a gente olhar para ela? Não, ela segue a vida dela. Estou olhando aqui as nuvens do céu e pensando, daqui a pouco eu vou olhar o ambiente, o céu vai estar em outro formato. Deus está nos chamando para o agora. Para quê? Para você se posicionar. Então, não deixe essa palavra, essa mensagem sair para que seja mais uma palavra, mais uma página do seu livro, da devocional, em que você ticou e disse, consegui. Não. A gente não está aqui para ouvir a historinha do bispo e da bispa. A gente não está aqui para ler um contexto, um livro. A gente não está aqui para poder ler só frases de efeito. Não, a gente está aqui para mudança. E para essa primavera, Deus está dizendo, bonita, se posiciona. Porque eu quero te entregar flores, eu quero te entregar coisas, mas se você não se posicionar, você não vai conseguir receber o que eu tenho para você. Essa é a palavra que eu fui dormir ontem pensando. O que Deus está querendo de mim, gente, nesse lugar do posicionamento? Acho que Ele quer me entregar coisas novas, mas como se eu ainda não me posicionei? Como que eu vou receber se eu ainda não estou no lugar certo, na posição certa? Gente, ontem eu estava no Kids, na escala da noite, e eu vivi uma situação que eu me lembrei desse
desse texto na hora que eu fui dormir. Eu precisava entregar água para o garotinho. Me pediu água. E ficou abaixado, ficou amarrando o cadarço 1000 anos. E eu pensei assim, não, ele não quer água, não. Ah, tchau, não quer água, né? Tá, tchau. Aí ele, não, tia, eu quero, tia. Aí eu esperei o quê, gente? Ele se levantar daquele cadarço que nunca era amarrado, que ele estava ali curtindo comigo. E eu falei assim, eu vou te ajudar a aprender a amarrar um cadarço, para você nunca mais esquecer. Aí, primeiro, bebe essa aguinha. Ele se levantou, ele se posicionou, ele levantou a mão, ergueu a mão até o copo e bebeu a água. Depois que ele bebeu água, eu fui ensinar uma técnica de laço para ele poder nunca mais esquecer, saiu todo feliz e saltitante. E na hora que eu li isso daqui, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes o Senhor quer me dar água fresca e eu estou ocupada, fazendo o quê? Lambendo o meu umbigo, olhando para o meu umbigo, lambendo minhas feridas, olhando para aquilo que não é, amarrando o cadastro de tempo demais. E o Senhor tem... Gente, Deus tem o que fazer. Ele não fica o tempo todo ali, não. Ele fica hoje te dando um lugar de posicionamento, mas o mundo precisa seguir. Bora. Se hoje ele está dizendo, gente, vou falar o nome das pessoas que estão aparecendo para mim, tá? O Eneida, Dijane, Miriam, Márcia, Nilva, Ivone, Solange Cristina, Maria, Alice, Lores, Rosana, Renata, Elci, Keila, Alexandra. Levanta-se hoje. Se posiciona. É nominal isso, é para você. Só você sabe em qual área da sua vida você precisa se posicionar. Deus está falando para você tomar uma posição, para você poder escolher que esse caminho de confiança e louvor precisa ser uma realidade verdadeira. Gente, esse evangelho que só funciona quando você está doente, quando você está em perigo, ele não é um evangelho real, não, gente. O evangelho que só movimenta o seu jejum na hora dos apuros, na hora que você está em pleno lugar sem escape. Não! É o lugar do louvor, é o lugar de você voltar, agradecer, receber, olhar, e até na hora dos apuros, você olhar que não é sobre você. Nós aprendemos uma narrativa evangeliquez que a gente só consegue falar as mazelas. Ai, porque meu casamento está bem. Ai, porque meu filho aprontou. Ai, porque o dinheiro não deu. Ai, não, gente. Não, bora, nessa estação. Nosso posicionamento. Se ajeita aí na cadeira. Bora aí. Se ajeita. Se ajeita aí onde você está. E diz assim, ó. Nessa estação, nós vamos nos posicionar para a gente poder ver onde Deus está. Ai, pastora, eu não consigo, não tenho nem forças. Não é sobre força, é sobre escolha. Você se posiciona onde Deus está por escolha. Se você está aqui, ou agora, 5h59 da manhã, de uma segunda-feira, início de uma estação na primavera, você está querendo e tem força, sim, para se posicionar. Talvez você acesse esse material depois, mas se você está tendo acesso a esse material de hoje, esse conteúdo está dizendo para você, posicione-se para você ver onde Deus está. É sobre ele, gente. A gente tem falado isso incessantemente. Não se esqueça que é sobre o nosso Deus. Esse caminho que você vai trilhar para essa estação é um caminho que vai ter cores, flores, cheiros, vai ter manifestação, mas vai ter presença. Precisa ter presença. E não é a presença do problema, é a presença da solução do seu problema. Então, não olhe para os seus desafios com os olhos do mundo, mas olhe com os olhos que o Senhor tem, que Ele preparou uma saída para você. O Deus que fez os céus e a terra está pronto para te ajudar. Como? Em cada passo que você der. Então, nessa manhã, eleve os seus olhos para o monte e pergunta, de onde é que vem o meu socorro? Ah, vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Vamos fechar nossos olhos? Na oração escrita aqui, diz que a gente precisa entregar os nossos pesos. Você consegue identificar os pesos que estão atrapalhando você de se posicionar? Apresenta diante de Deus nessa hora. Você reconhece que os pesos dos seus pensamentos acelerados, eles precisam ser modelados, tranquilos, em leveza, porque você se posiciona. Fala isso para o nosso Deus.
Você está reconhecendo que esse lugar dos hábitos que você precisa mudar, ele está tendo hoje uma possibilidade de você ajustar? Faz isso hoje. Faz um compromisso. Entra numa jornada de um propósito de hoje até o dezembro. É o tempo que dura a primavera. De agora, 22 de setembro, até 21 de dezembro, é o tempo dessa estação. Talvez seja o momento de você se ajustar na saúde, nos exames, na atividade física, na sua dieta, em algo que você precisa fazer para você. Se ajuste nesse lugar. Hoje é tempo de você caminhar com a leveza e subindo os degraus e andando para subir para a sua Jerusalém com a clareza e a sensação de que você está leve e que esse peso não está caminhando com você, porque ele não é seu. Esse peso é de Deus. Se a preocupação de alguma pauta está ocupando demais seu pensamento, seu coração, é porque ele não é teu. Deus nos dá na justa medida. E se está além da medida, porque não é nosso. Então, entregue ao Senhor nessa manhã todo o seu peso. Senhor, nós entregamos hoje os pesos que reconhecemos. Nós queremos que o Senhor nos ajude a reconhecer que esses pesos e esses medos que tentam nos parar, eles não vão nos pertencer nessa nova estação. Nos ajude a confiar no seu caminho e afirmar os nossos pés na direção que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, por ser o nosso socorro, socorro bem presente na angústia. Obrigada porque nós podemos olhar para o alto, levantar nossa cabeça, erguer os nossos olhos e a gente poder olhar de lá, do alto, e não do baixo, e não do nível que somos, mas do alto, de onde o Altíssimo habita. Olhar de lá, olhar para lá e saber que é de lá que vem o nosso socorro. Para aquelas que nessa manhã acordaram aflitas, com o coração em esperança, em expectativa de ouvir a sua voz. Senhor, fala com elas. Aquelas que estão precisando de uma solução, de um escape nesse dia, porque hoje é o dia que finda um prazo. Senhor, venha com a providência. Traz sobre elas, Deus, a manifestação do escape. Aquelas que estão numa fase tão boa, tudo ajustado, as coisas estão caminhando, parece que dentro as prateleiras estão tudo arrumadinhas, as gavetas ajustadas, tudo organizado, em cores degradê. Ah, Deus, a essas, dê a elas, Senhor, a alegria de poder acordar nesse dia e engrandecer o teu nome, porque o Senhor organizou as coisas. E aquelas que estão com as prateleiras bagunçadas, dá a elas a tua companhia para que nesse dia dessa segunda-feira, o Senhor, ó Deus, em alegria, em canções, em dança, possa arrumar todas as coisas. E isso, Senhor, não é a história de Cinderela e os passarinhos. Isso não é a história da Disney. Isso é o Senhor fazendo com a gente por dentro, arrumando aquilo que a gente protelou, que a gente procrastinou, mas que hoje o Senhor fala, vamos, bora juntos, bora fazer isso, bora ajustar, bora fazer isso que a gente está adiando, eu vou com você. Obrigado pela certeza da tua companhia, Senhor, nessa estação que começa hoje. Obrigado porque muitas de nós vamos receber flores especiais, flores físicas, flores espirituais, trazendo um novo toque para o ambiente, trazendo um novo lugar, ó Deus, em que a gente remeta a tua presença e a tua criação. O Deus que fez os céus e a terra é o mesmo que está aqui. O Deus que fez os céus e a terra e disse, haja, no princípio de tudo. Está dizendo hoje para nós, haja um novo tempo, haja uma nova estação. E que essa verdade do haja seja sobre o nosso dia de hoje, começando essa semana, começando essa estação e começando um novo tempo de posicionamento nele. Oh Deus, obrigada. Muito obrigada por essas 100 e tantas mulheres reunidas aqui, recebendo nessa hora o teu abraço. O abraço do Deus que trouxe flores. Obrigada, meu Deus. Inaugure a primavera das vidas de cada uma das minhas irmãs, como o Senhor tem inaugurado na minha vida.
que elas recebam, Deus, o toque da bondade. E a bondade nem sempre é visível, palpável. Às vezes é por causa de um sopro. Às vezes é por causa de coisas especiais, como eu vi a movimentação desse garotinho ontem lá no Kids. E eu fiquei pensando, esse menino sou eu. Muitas vezes, quando o Senhor está pronto para me entregar as coisas, e eu fico perdendo tempo, fazendo nada. Aquele garotinho constrangeu meu coração, Senhor. Constrange o coração de todas essas bonitas reunidas nessa manhã, com coisas simples, com coisas corriqueiras, diárias, da rotina. E que a gente não perca o Senhor de vista. Nunca. Não nos deixe perder de vista o Senhor. E todos os acontecimentos desse dia, todas as notícias que a gente vai se encontrar, todas as pessoas que a gente vai abraçar, olhar, reconhecer, dar bom dia, sejam pessoas que a gente perceba que o Senhor está se manifestando e está manifestando a tua presença. Obrigada por essa manhã. Nós te entregamos nosso coração, nossa vida e a nossa dependência total de viver essa primavera, sabendo que o Senhor já regou, já preparou e já ajustou todas as coisas do jardim. E o Senhor está sentado esperando cada uma de nós. Não nos deixe perder tempo com o sofrimento, com o luto, com as dores, com aquilo que o Senhor já resolveu, mas que os pesos sejam postos na tua presença. E nesse lugar do jardim, a gente desfrute de quem o Senhor é. Obrigada por essa manhã, em nome de Jesus. Nós chamamos Deus amado, que criou os céus, a terra e me criou. Nós chamamos e não podemos viver essa vida sem o Senhor. Obrigada, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Eu ficaria aqui a manhã inteira na presença desse Deus que lá na criação trouxe para nós um mundo totalmente ajustado. A Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, ele preparou o enxoval. Estava tudo pronto para a chegada do homem, da mulher, mas a gente não conseguiu perceber tudo. Então, hoje, perceba as delicadezas do que Deus vai revelar na sua vida. Seja as cores das flores, as folhas mais pontudas, seja o seu lugar de movimento, seja você se olhando no espelho, você olhando para esse marido gorducho, careca, e falar, meu Deus, obrigado por esse presente. Olhar para esse filho rabugento que reclama de tudo, essa menina chatinha, e você amar essa criaturinha porque Deus te deu de presente. Você olhar para os bonitos que Deus colocou, 5 mulheres que você elegeu para caminhar nessa estação. Eleja 5 mulheres queridas. Diga para elas, mande mensagem falando assim, bonita, estou te elegendo para estar comigo na estação das flores. Essa estação, eu vou orar por você, eu vou te abraçar, vou te dar presente, bonita. Não fica naquele modo, vou escolher 5 para me servir. Servas. Não, bonita. Você vai servi-las. Que Deus abençoe o seu dia, te guarde. Povo do YouTube, obrigado por você ter acessado esse conteúdo. Que Deus abençoe o seu dia. Deixa eu terminar e te dar tchau aqui lendo só esse salmo rapidão. De novo, quem ainda leu? Levanta os seus olhos. Eu vou personalizar, tá bom? Ai, vou conseguir ler com liberdade, que a Diane não está acompanhando. Ai, que ótimo. Levante os seus olhos para os montes nessa manhã, bonitas. E pensa assim, pergunta, será que é de lá que vem a tua força? Não, bonita. A tua força vem do Eterno, que fez os céus e a terra e as montanhas. Ele está te dizendo hoje, não, você não vai tropeçar. Eu sou o seu guardião e eu nunca durmo. Jamais eu durmo. Eu jamais deixo de olhar você. Eu sou o guardião, aquele guardião de Israel que nem cochila. O Eterno, bonita, é o seu guardião e aquele que está ao seu lado, te dando proteção. Nada pode fazer mal a você. Nessa estação, você tem a companhia do Deus que fez o céu e a terra. Aquela presença que você não vai precisar se preocupar nem no sol, nem no dia, nem na lua.
nem na noite. Deus está dizendo para você: eu guardo você de todo mal e te protejo a sua vida. Protejo você quando você sai e quando você volta. Bonitinho demais. Quando você sai, eu estou vendo Marcinha em viagem, porque ela é dessas, mostrando para a gente a paisagem da viagem, indo para... Ah, não, Marcinha, tu é muito chiqueza. Deus tem sido tão abundante com a Marcinha. Olha aí, Marcinha saindo, Marcinha voltando, você saindo de casa, você voltando. Você tem um Deus que guarda você agora e só até o final dessa estação? Não. Só até o final desse ano? Não. Só o final desse propósito? Não. De agora e para sempre, eternamente. Salmo 121 inaugura a sua nova estação de companhia, de cuidado, de um Deus que te protege. Ô, gente, arrebata o teu coração pensar que o Deus que falou haja luz, lá no princípio de todas as coisas, é o mesmo que está dizendo haja luz e uma nova estação na sua vida. Tchau, povo do YouTube. Deus abençoe a sua vida. Salmo 121, na versão A Mensagem, que é a Bíblia que a gente leu. Esse é o texto para a gente. Se você está no nosso grupo, certamente Marcinha ou uma de nós, vamos colocar o Salmo 121 na versão A Mensagem para você ocupar o seu coração. Amém? Um beijo para você, bonita do YouTube.